Irmãos e irmãs, como falei, nós estamos fechando essa pequena sequência de 3 mensagens que falam sobre a presente da graça de Deus, um dos maiores presentes que a graça do Senhor nos dá quando nos alcança, que é o poder do Senhor para transformar as nossas vidas, que certamente é aquilo que nós mais precisamos, e não há dúvida nenhuma que esse é o grande objetivo de Deus. Esse é um princípio bíblico, não é uma ideia meramente teológica, não é uma novidade que eu trago para vocês, mas é um princípio bíblico. O grande objetivo de Deus, ao chamar você e a mim para pertencermos a Cristo, não é garantir para a gente um lugarzinho no céu. O lugar no céu é uma consequência de um projeto muito mais extenso de Deus. O objetivo de Deus é o resgate da sua criação. E a sua criação precisa ser transformada, porque a sua criação está corrompida pela entrada do pecado. Então a grande meta de Deus, o grande objetivo de Deus é a transformação daquelas pessoas, no que se refere a pessoas, porque a obra de Deus não alcança só pessoas, alcança toda a criação. Mas no que se refere a pessoas, o grande alvo do Senhor é a nossa mudança, é a nossa transformação, é produzir em nós aquilo que é o seu ideal quando criou a humanidade que caiu por causa do pecado e cuja imagem de Deus que foi implantada no ser humano ficou desfocada, ficou corrompida pelo pecado. O alvo de Deus é o resgate dessa imagem, de maneira que a sua glória, a beleza de Deus, possa ser apresentada, possa ser manifestada na criação. Tudo que existe tem o seu foco, não apenas a sua origem, mas o seu grande objetivo na pessoa de Deus. Ou seja, a existência do universo não se trata de mim e de você. O universo não existe em função minha, em função de você. Embora a sociedade queira nos fazer pensar assim, que cada um de nós é um sol em torno do qual giram todas as coisas. Não é essa a verdade. A verdade é que todo o universo existe em função de Deus. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, com relação ao verbo, a Cristo, que estava com Deus, presente com Deus na criação, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e todas as coisas subsistem nele. Então tudo que existe em função de Deus. Nós somos parte dessa beleza que é o plano de Deus, e que Deus está executando no universo. Portanto, quando a graça de Deus chega na vida de uma pessoa, quando chegou na sua vida, quando chegou na minha vida, nós recebemos sem dúvida nenhuma a garantia da vida eterna. Recebemos sem dúvida nenhuma o nosso lugarzinho no céu, vamos dizer assim. Mas isso é apenas parte de um projeto muito maior. Isso é importante vermos isso, porque infelizmente muitos cristãos têm uma visão muito reduzida, achando que o que Deus faz é só nos dar um bilhete de entrada na eternidade. Não, a obra de Deus começa aqui. Aliás, vida eterna não é sinônimo de vida futura, porque a eternidade já é. Não já é no sentido da gíria, né? Já é, acabou, né? Mas ela já está acontecendo. Aquilo que é eterno não se projeta apenas para o futuro. Então nós, você, eu que recebemos a graça do Evangelho, já temos a vida eterna, e a vida eterna já começou. Portanto, o processo de transformação inclui isso que nós estamos vivendo aqui. O objetivo da graça de Deus é nos mudar. É por isso que Paulo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Essa é uma síntese muito boa para falar a respeito disso. Mas nos 2 domingos que nós temos falado que o que acontece é que muitos de nós, de certa forma, duvidamos um tanto dessa possibilidade de transformação, porque já tentamos muito mudar. Porque muitos de nós já tentamos ser pessoas melhores. Por sermos cristãos, nós nos policiamos aqui, nós insistimos em agir de certa maneira, e muitos de nós, eu até ousaria dizer que, de certa forma, praticamente todos nós, por isso eu me incluo nesse papel,
já tentamos viver uma vida mudada e fracassamos. Já percebemos os nossos erros, os nossos tropeços e dissemos, eu não devia ser assim. E aí fazemos um esforço imenso, nos disciplinando, mas a gente encontra em nós, né, cada um encontra em si alguma coisa que parece que é um bug, né? Como se diz na linguagem de informática. Nós temos um bug espiritual, um defeito espiritual que parece que não nos permite viver como a gente sabe que deveria viver. A gente esbarra com as pessoas, convive com as pessoas, e nas nossas vidas que a gente queria viver em paz, em harmonia, a gente encontra os atritos. A gente reage mal às circunstâncias que a gente vive. A gente não sabe lidar com as perdas. A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com as frustrações, com os sofrimentos. E aí a gente pergunta, meu Deus, é para isso? É para ser assim? Não, eu já tentei tantas vezes mudar, já tropecei tanto. Eu acho que realmente é para ir vivendo. A gente vai levando, né? Como diz a música, a gente vai levando. E o que nós temos insistido aqui é que isso não é uma verdade. O problema não é que a gente não exista uma possibilidade de transformação e de mudança. É que nós achamos que essa mudança cai do céu como um pacote pronto. Nós achamos que a transformação, ela acontece com a gente de uma forma automática. E o que temos falado é que existe um processo de transformação no qual existe um envolvimento nosso. E que a transformação que Deus faz em nós não é através do nosso mero esforço, da nossa tentativa de sermos melhores, mas é andando no caminho de Cristo. E eu trouxe para vocês, nos 2 domingos passados, 3 passos que a Bíblia fala para nós, que são passos essenciais nesta mudança. E que para experimentarmos transformações na nossa vida, é muito importante nós estarmos engajados nesse processo da graça de Deus. A maneira como a graça de Deus age nas nossas vidas. A primeira coisa que eu falei foi a respeito da necessidade que nós temos de render a nossa maneira de ver a vida, que nós chamamos de narrativas falsas, jeito de ver a vida, pontos de vista que nós recebemos da nossa criação, da sociedade, do nosso próprio temperamento, e rendermos isto à maneira de Cristo ver a vida, as narrativas de Jesus. Ou seja, é fundamental nós seguirmos aquilo que tanto Jesus como Paulo falavam. Jesus, quando chega e faz a sua primeira declaração pública, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E o arrepender-se não é apenas sentir dó dos seus próprios pecados, sofrer pelos seus próprios pecados, mas arrepender significa mude a sua maneira de ver a vida. É a mesma expressão bíblica que é usada para a conversão, uma maneira nova de ver a vida. Então Jesus diz que nós precisamos aprender a reajustar a nossa maneira de ver o mundo. Se o reino de Deus está perto de nós, e ele falou que para aqueles que são dele, o reino de Deus já está presente, já está dentro de nós, nós precisamos render a nossa maneira de ver a vida. Ao longo da nossa vida recebemos muitos inputs, muitas informações, muitas narrativas falsas a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de nós mesmos. E continuamos a receber isso ao longo das nossas experiências. Toda vez que a gente vê nos meios de comunicação, os meios de comunicação fazem questão de nos fazer entender que nós somos melhores do que nós realmente somos. As pessoas não admitem se ver como fracas. Por quê? Porque não existe no mundo normal uma força suficiente que vença a nossa própria fraqueza. Então, a maneira da sociedade ver é: se eu me admito fraco, onde é que eu vou encontrar forças para sobreviver? Não existe nenhum recurso maior do que a vida material, a vida humana. A sociedade descarta um Deus que intervém, que está presente. Se não existe um Deus que está presente, atuante, um Deus além das religiões, um Deus além das caricaturas de Deus, se não existe, só me resta me convencer de que eu sou uma pessoa capaz, de que eu vou em frente, de que eu consigo tudo, de que eu saio rompendo e sou sempre vencedor. Isso, de novo, não é só na sociedade não cristã, não, né?
A gente ouve também na sociedade cristã. Isso é uma narrativa falsa. A Bíblia diz claramente que nós somos fracos, somos frágeis e que a nossa suficiência está na graça de Deus. E Jesus fala isso. Jesus fala isso. O apóstolo Paulo diz assim para nós: olha, você que é uma pessoa nova, você precisa se transformar pela renovação da sua mente. Não aceite a forma que a sociedade tenta impor a você, mas transforme-se pela renovação da sua mente para você poder experimentar qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, essas passagens nos ensinam, e outras tantas passagens, que o primeiro passo é a gente parar de teimar com Deus, dizendo que Deus está errado e que a gente está certo. Que as coisas funcionam do jeito que eu acho que funcionam, que eu aprendi que funcionam. E render a nossa maneira de ver aquilo que Jesus fala para a gente. Eu e você falamos que somos cristãos, nós temos um medo terrível de abdicar dos nossos pontos de vista e acolher os pontos de vista de Jesus. Não existe transformação se nós não cedemos o controle da nossa mente, da nossa cosmovisão para Jesus Cristo. Esse é o primeiro chamado do Evangelho para essa transformação. O segundo passo são ferramentas que ele dá para nós. E nós, citando o texto de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz, olha, o exercício bíblico para pouca coisa é proveitosa, mas a piedade é proveitosa para tudo. Então, se exercite pessoalmente na piedade. E aí, então, nós falamos sobre os exercícios na piedade, que são treinamentos para a nossa alma. São recursos que Deus nos dá para nós caminharmos com Ele, para nós nos prepararmos, estarmos habilitados para receber a sua graça que é derramada sobre nós todos os dias. E aí, então, eu fiz entrar uma tentação aqui no culto do domingo passado. Vocês lembram disso? A tentação? O diácono entrou com a jarrinha de água gelada, suadinha, assim, né? A gente aqui, gente com sede, eu perguntei que estava com sede, aí muitas pessoas levantaram a mão. Aí eu pedi que o diácono entrasse com a jarra de água e desse água para vocês. Mas só uns 4 ou 5 irmãos tinham copo aqui dentro. Quem tinha copo ganhou água, quem não tinha não ganhou água. Isso foi uma metáfora do fato de que essas práticas, esses exercícios da piedade, que são a oração, a leitura na Bíblia, a meditação nas Escrituras, o silêncio, a confissão de pecados, o termos amigos espirituais com quem nós podemos abrir nosso coração, o participar da adoração comunitária, o tomar parte na ceia do Senhor, servir a Cristo, todas essas coisas e muitas outras, a lista é relativamente grande, são ferramentas divinas para preparar a nossa alma para receber o derramamento diário da graça de Deus. Eu fiz questão de dizer para vocês que nada disso, nenhuma dessas coisas é capaz de nos transformar. Nada disso transforma a nossa vida. O que transforma a nossa vida é a graça de Deus. Por isso o exemplo do copo. O que mata a nossa sede é a água. Não adianta ter um copo vazio e não adianta ver a água correr sem ter como beber. Por isso o texto de hoje que o presbítero Carlos Rosa leu no nosso momento de meditação e oração aqui, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então nós preparamos o copo, mas quem enche é Jesus Cristo. Ele enche. Mas nós temos recursos que Ele nos dá para que a gente possa estar no lugar, no momento, de forma adequada, para percebermos a sua graça, para experimentarmos a sua graça. Nós cantamos aqui na abertura, eu pedi que a equipe do louvor cantasse esse cântico do Paulo César Baruch, né? Uma versão, uma música em inglês, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem encher-nos, né? Nós queremos experimentar a tua glória. Ele diz, vamos provar o quão real é a tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Trata-se de provar mesmo, de experimentar, porque eu e você podemos crer de coração, mas essa crença ser uma concordância intelectual, ou seja, como uma pessoa que está morrendo de sede e sabe que a água mata a sede. Esse texto que foi citado de João capítulo 7, no nosso momento de oração, é um texto em que Jesus faz, logo numa outra ocasião, algumas passagens à frente, ele diz assim, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mais adiante ele diz, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja,
Acredita-se que Jesus é capaz de saciar, mas a gente não vai a Ele. Nós cremos na capacidade da fonte que mata a nossa sede, mas onde está o nosso copo? Onde está o nosso copo? Então é nesse ponto que os exercícios espirituais, esse treinamento para a alma, nos capacita, nos dando copo, mas o que vai nos matar a sede não são as nossas práticas. Isso é muito importante repetir, porque tem gente que apresenta essas atividades, esses exercícios, acha que isso são assim, como se fosse, sabe, aquela estrelinha na carteirinha para mostrar para Deus o quanto que nós somos legais. Então, Jesus, eu orei 3 vezes hoje, então, me abençoa aí, viu? Eu estou sendo legal, estou sendo bom. Isso não é graça, isso é desempenho. Isso é desempenho. Deus, poxa Deus, eu estou indo na igreja todo domingo. Eu estou, até na escola dominical eu estou indo. Eu vou, para fazer propaganda no meio da mensagem aqui, né? Eu vou até na aula especial que vai ter domingo que vem de manhã. Domingo que vem de manhã, o diretor do nosso seminário, o reverendo Homer, vai estar pregando aqui, vai dar uma aula sobre reforma, como está a igreja reformada ao redor do mundo, na escola dominical. Gente, senhor, eu vou na escola dominical domingo que vem, isso me abençoa, viu? Isso me abençoa. Isso não é graça, isso é desempenho. Isso produz fariseus. Isso produz gente hipócrita. Mas quando eu uso esses recursos que Deus tem para mim, simplesmente porque eu sei que eu preciso estar pronto para poder provar a sua glória e bondade, eu preciso sintonizar o meu receptor para perceber o Deus que está aqui entre nós. Eu já ouvi tanta gente ao longo da minha vida dizer assim: hoje o culto foi uma benção, hoje no culto foi fraco hoje, viu? Eu pergunto, o problema é que Deus não estava presente? Deus não visitou a igreja nesse dia? Talvez o Deus de certas pessoas seja mais para um Baal, um ídolo, que Elias zombou lá naquela ocasião em que ele estava combatendo, estava contra os profetas de Baal, e Elias dizia assim: vocês orem aí para o Deus de vocês, mas orem mais alto, pode ser que esteja dormindo, ou tenha feito alguma coisa, não tem tempo de atender vocês. Muitos cristãos acham que Deus é assim, e se eu não sentir algo no culto, o culto estava ruim. Irmãos, Deus está presente, promessa de Jesus Cristo, estaria presente todos os dias conosco até o fim dos tempos. Se eu não provo da graça e da bondade do Senhor, quando a gente está reunido, celebrando a Jesus Cristo, orando juntos, falando da beleza de Deus, louvando ao Senhor de coração, o problema só pode estar em mim, e eu não estou experimentando a graça e a bondade do Senhor, que está presente no meio do seu povo, segundo a promessa da sua palavra. Então a questão é a minha antena, não é a falta de emissão da graça de Deus. Então, Ele nos dá esses recursos. E o terceiro passo que nós falamos foi a importância da gente viver isso em comunidade. Nós temos vivido um evangelho muito individualista, no qual nós temos medo de falar das nossas fraquezas. Vou fazer uma confidência aqui para vocês, algumas pessoas que já me falaram isso, não é nada particular de ninguém, mas é uma coisa que acontece muito. Muitas pessoas têm vergonha de chorar na igreja. Muita gente tem vergonha de chorar na igreja. E quando as pessoas às vezes vêm conversar comigo, que ficaram constrangidas, eu digo assim: a igreja é lugar para chorar mesmo. Você chora de alegria, chora de arrependimento, chora de tristeza, chora de saudade. A gente tem medo de mostrar a nossa fragilidade. A gente tem que aprender a viver em comunidade, porque fé não é vivida apenas na dimensão individual. Caminhar com Cristo é um exercício comunitário. Por isso, primariamente por isso, Jesus Cristo formou o seu povo, a sua comunidade, gente que o segue, gente que está junta, que se encontra, que compartilha da fé, porque sabe que precisa, que não dá para andar sozinho. Ontem, a Tania já falou aqui, né, do casamento da minha filha,
e tinha muita gente não crente. A família do noivo, ele é o único crente na família. Está levando agora uma irmã e uma cunhada para o evangelho. Colegas de faculdade, colegas de ensino médio da minha filha estavam presentes lá. E parte da família da minha esposa também não é crente. Estava ali na mesa, estava sentado na mesa da família, né, sempre reservada, uma mesa reservada para a família. Eu conversava com alguns da família da minha esposa, dizendo, olha, só para dar uma, eu confesso que é para dar uma, como ele diz, botar um melzinho na chupeta, né? Assim, olha, a gente vai por um caminho que o pessoal entende, assim, os músicos bonitos, né? Boa música, bonita, bonito. 0,800. Não pagaram nada. Não? Todos amigos da igreja. Inclusive profissionais de música. Todos amigos da igreja. Igreja bonita, né? Aí uma fala assim, nunca tinha entrado aqui, que coisa bonita. Pois é, pagaram nada pelo aluguel da igreja. Por quê? São daqui da igreja. Está vendo ali aquela brigadeiria, gente? Não foi ontem que fez a brigadeiria. Gente, desculpe a inveja, nessa hora é muito desagradável falar, quase na hora do almoço, falar de brigadeiro, né? Para quem gosta. Sabe que a brigadeiria ali? O dono da brigadeiria é irmão e amigo. Preço de custo para pagar a partir do ano que vem. Isso tudo eu não falei para contar vantagem, mas só para mostrar para eles a importância da comunidade da fé, das amizades espirituais, do amor que existe no meio do povo de Deus. É precioso demais. Nós que estamos na igreja não temos a noção do diferencial que é o povo de Deus, porque isso não existe na sociedade. É claro que nós somos uma comunidade imperfeita, como todas as outras são. A nossa igreja não é igual a outra igreja. Os nossos defeitos talvez sejam outros, né? Mas nós temos os defeitos. Mas o Senhor nos colocou juntos para andarmos do lado uns dos outros, numa santa conspiração divina, como antídoto para a conspiração do mal contra as nossas vidas. Então, o povo de Deus, com todas as dificuldades que possamos ter, é corpo de Cristo, é por quem Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo deu a sua vida para nos fazer seu povo. Deus deu o sangue do seu Filho para nos fazer uma família. Você sabe como família é, né? Sabe aquele primo que você não aguenta quando vai na tua casa? Só a sua família que tem isso. A minha não tem. Tem sim. Mas é família. A gente convive com as nuances na comunidade, mas somos o corpo de Jesus Cristo. Somos o corpo de Jesus Cristo. Agora, tudo isso, todas essas coisas, esses passos para o nosso crescimento, para a nossa transformação, eles não têm poder em si. Nós aprendemos que tudo isso é obra divina. Mas como é que a gente pode evitar que isso se transforme num simples esforço humano, que descambe para o farisaísmo, a tentativa de viver pela força de vontade? A gente pega tudo isso e acha que vai viver isso pela força de vontade, acaba sendo pelas obras, né? Isso vai nos lançar num novo ciclo de frustração, de eu tento, mas não consigo, então não dá mesmo para mudar. Como é que isso se torna consistente na nossa vida? Destacando e confiando, tendo a plena convicção de que o que dá conteúdo a tudo isso, o que dá conteúdo, o que promove a transformação da nossa mente, a rendição das nossas narrativas a Jesus Cristo, o que preenche os exercícios da piedade, o copo que nós preparamos, o que dá significado à nossa vida como comunidade, o que dá valor a tudo isso, conteúdo, consistência, durabilidade, poder transformador, é a obra poderosa do Espírito Santo. É isso que dá conteúdo. É isso que dá consistência, que dá valor, que faz tudo isso funcionar para a nossa transformação. Não é o nosso esforço, não é o mero uso instrumental disto, mas é a certeza, a convicção, a confiança de que é o Espírito Santo que usa tudo isso para nos transformar. É Ele
Falei no início que todo o universo converge para Deus. E a nossa vida e a nossa transformação também é obra exclusiva de Deus. Temos o nosso papel? Temos, é o que a gente tem falado aqui. Nas duas primeiras mensagens falamos basicamente sobre o nosso papel. Mas acima de tudo isso, é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo costuma ser um membro da Trindade assim, menos conhecido. Os nossos irmãos pentecostais nos ajudam a nos manter lembrando do Espírito Santo. Veja só, nós oramos ao Pai, cremos no poder e no amor de Deus Pai. Quando nós lemos o Evangelho e vemos Jesus Cristo, a gente até forma uma figura humana, né? Jesus. Pode ser das pinturas renascentistas, pode ser outras figuras, mas nós até formamos uma imagem humana do Filho, Deus homem. E nós confiamos na sua obra na cruz por nós. Mas quem aplica em nós a obra do Filho e nos faz perceber a grandeza, a beleza e o amor do Pai, é o Espírito Santo. Ele, Deus, em nossa vida, Ele nos leva ao Pai e ao Filho. Lembrei algumas passagens bíblicas aqui das mensagens passadas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Então vamos imaginar, antes de lermos a Bíblia, vamos imaginar essa obra de transformação para a gente formar uma imagem na nossa mente. Vamos imaginar essa imagem dessa obra, desse processo de transformação como um triângulo. Um triângulo. Em cada um dos seus vértices, um desses 3 passos. O primeiro passo, adotar as narrativas de Jesus no vértice. No outro vértice, os exercícios na piedade, esses treinamentos para a alma, oração, leitura bíblica, comunhão, confissão. No outro vértice, a vida em comunidade. Mas no centro do triângulo, dando consistência a isso, a pessoa, obra poderosa do Espírito Santo. Podemos ter esses 3 elementos que fazem parte da nossa cooperação, mas o centro, o coração de tudo é a obra do Espírito Santo. Queria que você desse toda a atenção à leitura do texto de João, capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 1. Jesus falando para os seus discípulos, pouco antes de partir. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará dar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Ou seja, é vantajoso para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Consolador é um outro nome dado no Evangelho ao Espírito Santo. Mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora eu queria que você desse atenção especialmente a esses últimos versículos que vou ler. Tenho ainda muito mais que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Eu imagino que o Espírito Santo não fica triste quando nós nos lembramos mais do Pai e do Filho do que dele. Porque, na verdade, a sua grande missão é exatamente nos mostrar o Pai e o Filho. Essa é a grande missão do Espírito Santo. O Espírito Santo recebe as coisas do Pai que são dadas ao Filho e nos anuncia e comunica para as nossas vidas. Mas não existe a possibilidade de haver nenhuma mudança sem a ação do Espírito Santo. E eu quero que a gente enfatize aqui isto, as ações do Espírito Santo, exatamente naqueles 3 pontos do verso. Como é que isso acontece? Na mudança das nossas narrativas, dos nossos exercícios na piedade e na nossa vida em comunidade. Eu quero, ainda que pontuando apenas, mostrar esses 3 campos de ação do Espírito Santo. Então, a primeira ação do Espírito Santo é como ele faz na mudança das nossas narrativas, mudando a nossa maneira de ver o mundo. Vejam bem, a nossa conversão depende do Espírito Santo. Ninguém se converte. Nós somos convertidos por Deus. Gente, não tem nenhum problema dizer eu me converti não, tá? Não sejamos tão puristas em termos de linguagem. Eu me converti no dia tal, eu me converti com aquela pregação, eu me converti naquele lugar. Nenhum problema. Mas é importante a gente entender que, na verdade, a nossa resposta ao chamado do Evangelho é porque o Espírito Santo soprou sobre nós. Porque nós estávamos mortos. A Bíblia fala isso. Se você olhar na sua Bíblia, uma palavra que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, ele diz que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o meu Senhor, é o dono da minha vida. E isso é a essência da conversão. É se entregar, se render o destino da sua vida temporal e eterna ao Senhor que se sacrificou por nós, que deu a sua vida por nós. Confiar nele. Ninguém é capaz de sinceramente se render, se entregar a Jesus Cristo, se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia é muito clara ao falar isso. Mas a ação do Espírito Santo não se restringe à nossa conversão. Mas ele, assim como nos encaminhou a Jesus Cristo, nos mostrou Jesus Cristo, nos mostrou a cruz, o sacrifício de Jesus, o amor de Deus, o poder do sacrifício de Cristo em satisfazer a ira de Deus, e por isso nós não somos julgados pelos nossos pecados se confiarmos no sacrifício do Filho de Deus, porque os nossos pecados foram colocados na cruz, no Filho de Deus. Essa experiência não é apenas no início da nossa conversão, porque todos os dias o Espírito Santo continua a nos encaminhar para Jesus, para que as nossas narrativas falsas sejam mudadas pelas narrativas de Jesus. Ele nos encaminha a toda a verdade. Você viu esses últimos versículos que nós lemos, especialmente o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Se você olhar na página anterior, se você tiver com a Bíblia de papel, né? Capítulo 14. Na minha Bíblia nem precisa virar a página, na sua precisa, veja, é no final do capítulo 14. A partir do versículo 23, existe uma expressão muito interessante que Jesus fala aqui, veja só. João 14, 23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Enquanto Jesus estava aqui, ele dizia tete a tete para os seus seguidores: as palavras que vocês têm ouvido não são minhas, são do Pai. Vocês estão ouvindo audivelmente, mas quando eu for, o Espírito Santo vai, vou usar uma paráfrase aqui, ele vai repetir essas coisas para vocês continuamente.
Ele vai fazer vocês lembrar dessas verdades porque elas tendem a ficar esquecidas nas brumas do tempo. Ele vai reavivar isso em você. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz com os servos, os seguidores e seguidoras de Jesus. Ele está sempre nos dizendo, olha, é assim que o Senhor falou. E aí eu, na minha teimosia, digo assim, não, mas não deve ser bem assim, não é? Isso foi Jesus. Isso foi Pedro, Paulo, eram gente mais perto de Jesus. Eu sou assim, uma coisinha assim, meio mais fraca. E aí o Espírito Santo diz, não, meu filho, mas é assim? É assim? Lembra das palavras do Senhor? E aí eu digo, será que é isso mesmo, Espírito Santo? O Espírito Santo lembra a gente. Ele vem trazer para nós essa lembrança das palavras do Senhor, para que as nossas narrativas sejam substituídas pelas narrativas do Mestre. E é uma palavra tão linda do apóstolo Paulo sobre isso. Ele fala de uma forma diferente sobre esse mesmo mecanismo, essa mesma ação do Espírito Santo que Jesus está falando para nós aqui. Hoje nós vamos andar na Bíblia, hein? Vamos ver? Está perto. Romanos, capítulo 8. Algumas páginas à frente. Não desmarque o seu João 16, não. Romanos 8. Há aqui 2 versículos lindos, que falam sobre a maneira como o Espírito Santo trabalha em nós, mudando a nossa maneira de ver a vida, de ver a nossa identidade, de ver a nossa condição. Romanos 8, versículos 15 e 16. Eu leio 15 e você lê o 16 em voz alta. Certo? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, essa passagem é fantástica. Trocando em miúdos, em termos um pouquinho mais contemporâneos, Paulo está dizendo, o Espírito Santo testemunha em nós que nós não somos mais aquelas pessoas antigas, escravizadas pelo pecado, escravizadas pelo diabo, escravizadas pelos maus hábitos. O Espírito Santo, que foi dado para vocês, não é o Espírito que lhes faz sentir diminuídos, mas é o Espírito de adoção, que faz você se virar para Deus e dizer, meu Pai, que coisa boa poder estar com o Senhor. Coisa maravilhosa estar na Tua presença. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é o Pai do meu irmão mais velho, Jesus. Eu sou Teu filho, eu sou Tua filha. E o Senhor, Espírito Santo, testifica no meu coração que eu não sou mais o antigo Alex. Eu sou um Alex novo, nasci de novo. Eu sou filho do bom Pai. O Espírito Santo nos é dado para mudar o nosso ponto de vista da vida. Nós não somos mais as pessoas que éramos antes. Portanto, não cabe um cristão viver como vivia antes. Mas você entende que não é pelo esforço, que não é pela mera persistência, mas é pela consciência de quem nós somos em Cristo, e quem nos dá essa consciência é o Espírito Santo. Abre teu coração para isso, meu irmão, minha irmã. Deixa a tua mente ser renovada pelo que a palavra diz a respeito do ministério poderoso, a obra poderosa do Espírito Santo. Então, na mudança das nossas narrativas, é assim que o Espírito Santo age. Ele incute, ele nos lembra as palavras de Jesus. Ele está todos os dias nos convencendo dos nossos pecados. Ele está todos os dias nos incomodando. E o incômodo do Espírito Santo não é um incômodo que nos destrói, que nos demole, que nos faz sentir miseráveis, desgraçados, perdidos, gente sem solução. Não, o toque do Espírito Santo é um toque cirúrgico. Dói, mas cura. Dói, mas soluciona. É assim que o Espírito Santo age, transformando as nossas narrativas. Não tenha medo de, quando o Espírito Santo tocar o teu coração, você render a tua maneira de ver a vida à maneira de Jesus, porque o Espírito Santo está te empurrando para lá. Segunda ação, como é que o Espírito Santo age naqueles exercícios na piedade?
nenhum exercício para a alma ia ter valor sem a ação do Espírito Santo. Como eu falei, muitas pessoas entendem mal os exercícios e usam esse recurso como uma credencial para se apresentar diante de Deus. Queria dar apenas um exemplo nesse mesmo capítulo que estamos abertos agora, no capítulo 8 de Romanos, falando de um dos exercícios na piedade mais comuns, que é a oração. A gente poderia ver tantos outros, mas um dos exercícios da piedade, uma das práticas espirituais, um dos treinamentos para a alma mais comuns é a oração. Eu falei para você no ano passado sobre a experiência que eu tive quando vi um muçulmano orando no aeroporto lá em São José do Rio Preto, né? O saguão do aeroporto cheio, ele sai do meio, vai para um cantinho, se ajoelha, tira o sapato, tira o tênis, né? Se ajoelha e faz as suas reverências, as suas orações. Eu falei, a gente tem vergonha, às vezes até de orar no restaurante, na hora do almoço. Não, mas nós não oramos com a mesma finalidade que o muçulmano ora. Ele entende que ao fazer aquilo, ele está cumprindo uma obrigação e vai fazer com que o anjo que está sobre o seu ombro direito, é assim que o muçulmano pensa, tá? Um anjo do ombro direito, um anjo no ombro esquerdo. O do ombro direito fazendo a contagem das coisas certas. O anjo no ombro esquerdo fazendo a contagem das coisas erradas. No dia do julgamento, o relatório que pesar mais vai definir o futuro dele. Muito cristão acha que é assim que Deus nos trata. Não é. Isso é fé muçulmana. Você pode descobrir que você é mais muçulmano que cristão. Porque não é assim que Deus nos trata. Por que o crente ora? O crente ora para apresentar o copo para Deus encher. Porque, na verdade, você pode orar 80 vezes por dia. Nunca vai orar bem. Nunca vai orar bem. Não é a repetição das orações. Não são as palavras bonitas. Não é o fato de você orar na igreja, orar em casa, orar de joelho, orar em pé, orar deitado, orar prostrado, orar em jejum, orar de barriga cheia, orar no restaurante. Não é isso que vai qualificar a sua oração. Quer ver o que qualifica a sua oração? Versículo 26 de Romanos 8. Leia comigo, por favor. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É claro que nenhum de nós diz assim, Espírito Santo, vai orando por mim enquanto eu vou jogar futebol. Não é assim. Espírito Santo, está na hora da novela, vai orando por mim, que eu vou assistir o último capítulo. Não é assim. Mas, na verdade, quando nós oramos, a nossa oração sempre é incompleta. Quem dá solidez a ela, não são as nossas palavras, entendam, não é nem a nossa fé. É o ministério do Espírito Santo em resposta à nossa fé. Em última análise, é sempre Ele. É sempre Ele. Portanto, agora sempre vai para Ele. O Espírito Santo faz assim. Ele toma os nossos copos vazios e preenche com a sua presença, preenche com a sua eficiência, preenche com o seu poder, preenche com a sua capacidade de revelar a beleza de Deus, preenche com a capacidade que Deus tem de se fazer ouvir por nós. Nós apresentamos o nosso copo. O Espírito Santo enche. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é um pequeno exemplo de como o Espírito Santo dá consistência às nossas práticas espirituais. Terceira ação do Espírito Santo na nossa vida em comunidade. Na nossa vida em comunidade. Como eu falei para vocês, nós somos muito diferentes e você não é mais falho do que mas eu também não sou mais falho que você. Os nossos defeitos talvez sejam apenas diferentes uns dos outros. Mas o Espírito Santo é como um maestro que pega uma orquestra muito diferente e harmoniza aquilo que existe de diferente. Existe uma obra muito interessante de música chamada Pedro e o Lobo. Pedro e o Lobo é uma sinfonia composta por Prokofiev,
Sergei Prokofiev, um músico russo. E essa sinfonia é feita para ensinar música para criança. Porque cada personagem, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir, você consegue ouvir na internet. Cada personagem tem um instrumento que representa a sua aparição na música. Então, quando tem a paca, aparece um instrumento. Quando está o lobo, aparece um outro. Quando está o passarinho, aparece uma flautinha. Então, instrumentos que separadamente, eles não têm muito significado. Tem um oboé, que tem um som mais grave. Tocando sozinho é uma coisa meio esquisita, meio desajustada, meio fora do contexto. Mas quando se unem numa sinfonia bem orquestrada, bem trabalhada, as coisas funcionam. Mesmo que individualmente aquele instrumento pareça ser um pouquinho fora do prumo, fora do que deveria ser. Assim o Espírito Santo faz conosco. É o que Paulo fala quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, em que ele fala sobre o corpo de Cristo. Ele diz que nós somos orquestrados, colocados nos nossos lugares no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, como Ele quer. Eu leio para vocês, 1 aos Coríntios 12, a partir do versículo 4, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E veja o que diz o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E no versículo 13 ele fala: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqueles que são alcançados por Jesus são feitos parte da sua família, recebem do mesmo Espírito, e é esse mesmo Espírito que nos orquestra para que nós possamos viver como família. Tive uma experiência aqui que já contei para vocês, que para mim foi muito marcante. Eu posso até me jubilar aqui na igreja, mas se eu for para outra igreja, eu certamente vou contar isso. Obrigado por terem me dado essa experiência. No retiro de 2013, eu e o pastor Ivo tínhamos combinado o seguinte, os nossos estudos de retiro de carnaval. Nós vamos fazer assim, nós vamos dar, na abertura dos grupos de estudo, nós vamos estar todos juntos, nós vamos passar para os grupos algumas perguntas, alguns textos bíblicos, e aí os líderes vão se, 3 ou 4 grupos vão se distribuir, vão fazer os estudos, e aí cada grupo volta, tem 5 minutos para apresentar as conclusões do grupo. Mas olha aí, vou papo de pastor. O pastor é terrível, o pastor é um ser muito complicado. Mas nós vamos preparar aquele arremate bonitinho, viu? Aquela palavra final, que a gente não sabe, né, onde é que os grupos vão chegar. Estou confessando pecado aqui em público, viu, irmão? Está gravado, vai para a internet, está ao vivo. Né? E aí nós preparamos os nossos apontamentos nesse ponto. Essas perguntas tem que ter essa resposta aqui. Se não tiver, a gente vai dar uma corrigidinha nesse pessoal, né? Gente, a coisa mais assustadora que aconteceu lá foi que os grupos vinham e falavam o que estava escrito nos nossos papéis. E cada vez que isso acontecia, dava um frio na barriga pastoral. Eu ouvia e eu falava assim: ai, fala Jeová. Fala Jeová, como diz o reverendo Márcio Tempone, né, pastor de piedade, eu gosto dessa expressão. Fala Jeová. E é isso, o Espírito Santo trabalha no seu povo. E se eu já desconfiava disso na minha vida, eu vi isso concretamente entre nós. Nenhum irmão ali tinha a formação teológica que eu e o pastor Ivo temos. Mas que diferença isso faz para o Espírito Santo? Que diferença isso faz? O Espírito Santo age no seu povo, nos faz ser uma família. É assim que o Espírito Santo age, nos ajudando a superar as nossas diferenças, a entender que sobre nós
foi derramado o mesmo sangue libertador. E o seu irmão e a sua irmã, que você não gosta, é tão amado, tão amada pelo Senhor quanto você é, viu? Com todos os defeitos. Mas quero te dizer uma coisa boa. Você também, com todos os seus defeitos, é amado pelo Senhor, é amada pelo Senhor. É assim. Irmãos, a nossa transformação é o Espírito que faz. É o Espírito que faz. É por isso que Paulo diz que aquilo que a gente tanto quer experimentar na nossa vida, aquilo que a gente gostaria que acontecesse com a gente, que as pessoas vissem em nós, olhassem para nós, para mim, olhassem para você e vissem assim, essa pessoa tem isso, puxa, ela é assim, ela é esse tipo de gente, esse tipo, que pessoa fantástica. A gente quer que isso seja visto em nós. Que pessoa amorosa, que pessoa alegre, feliz. Essa pessoa passa por dificuldades, mas o seu coração está firme, está em paz. Puxa, essa pessoa tem paciência até com aquele primo, né? Aquele primo que visita, aquele primo impertinente. Tem paciência com quem irrita. Uma pessoa amável, assim, né? Afável, boa no trato. Uma pessoa que se preocupa com o sofrimento alheio. É uma pessoa que tem uma palavra firme, leal. É alguém que diz uma coisa e cumpre aquilo. É uma pessoa com uma palavra fiel. É alguém que tem equilíbrio, que sabe das suas fraquezas, sabe das suas deficiências, sabe o seu limite, sabe se autocontrolar, sabe, tem o seu domínio. É uma pessoa livre, alegre, feliz, mas que tem domínio próprio. Vocês perceberam do que eu estou falando aqui? Quem conhece um pouco mais a Bíblia percebeu que eu estou falando aqui do fruto do Espírito. Só que eu falei de uma outra maneira, características que a gente quer que aconteçam na nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer que as pessoas percebam isso em nós. Mas isso não é algo que se obtém por esforço próprio. É fruto do Espírito. E Paulo usou a palavra perfeita, é fruto. Porque nenhuma árvore se esforça para produzir fruto. Assim como eu e você não conseguimos nos tornarmos mais pacientes, cerrando os dentes e dizendo assim, eu vou ser paciente, eu vou ser paciente. Não vou responder, não vou responder. Não é assim que a gente obtém paciência. Ah, já aconteceu com você também, né? Comigo também, acontece muito. Não é assim. Onde é que eu vou encontrar como é que eu vou ser alegre num mundo tão difícil? Com tanta dor, com tanta dificuldade. Como é que eu posso ser uma pessoa benigna, preocupada com o outro, generosa, quando eu sou tão apegado aos meus bens? Paulo diz que isso só acontece quando o Espírito Santo faz o fruto dele nascer em nós. E fruto só nasce de dentro para fora. Ontem, que é a última ilustração da mensagem. Ontem, eu saí da igreja 00:20. Não mais do que isso. Tive que ficar lá para ajudar a a decoração estava muito bonita. Tinham 2 arranjos muito lindos. E aí eu perguntei assim para a Cláudia, minha esposa, vai querer levar para casa? E ela me deu uma resposta que eu não esperava. Ela disse assim, pega assim, querido, coloca dentro do carro, né? Mas ela deu uma resposta que me surpreendeu. Ela falou assim, não, vai murchar. E aí isso me deu uma ilustração para hoje. A tentativa de produzir essas coisas, essas características, que são traços de uma personalidade nova, transformada, ou transformanda em processo de transformação, a tentativa de fazer isso por autodisciplina apenas, é exatamente como decoração de casamento. É lindo, é bonito, mas daqui a pouco vai murchar. Porque não é fruto
é flor cortada da árvore. Quando o Espírito Santo produz na gente, a gente tem uma roseira em casa. Igual a mãe do Davi, ele me mostrou lá na casa dele, uma... Qual é o nome daquela árvore? Você sabe, Davi, qual é o nome daquela árvore que tem? A árvore, a moreira. Uma moreira que dá rosa. Já viram isso? Não, porque na verdade não é uma moreira que dá rosa. É que a roseira se entremeou na moreira e está ali. Mas está ali no quintal, bonita, dando rosas bonitas. Porque está ali. É uma roseira, não é uma rosa cortada. E as amorazinhas ali do lado caindo, frutos. Né? Assim acontece com a gente. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Mas como é que a gente experimenta isso? Como é que a gente experimenta isso? Lembrando da transformação da nossa mente, das ferramentas que Deus nos dá e da nossa vida em comunidade. Quando fazemos isso com confiança no Senhor, Ele nos leva às fontes da água da vida. Os primeiros discípulos de Jesus foram enviados por João Batista. André foi um deles. E o texto de João, capítulo 1, diz assim: Jesus estava passando, João viu e falou assim para os discípulos: eis o Cordeiro de Deus. 2 dos discípulos de João foram atrás de Jesus e começaram a seguir. Jesus olhou para trás e falou assim: o que vocês querem? O que vocês querem? E a resposta dos discípulos de João para Jesus foi: mestre, onde o Senhor está morando? Onde assistes? E aí Jesus os chamou, levou até onde eles estavam morando. Eles ficaram todo dia com Jesus e se tornaram discípulos de Jesus. É muito interessante, porque os discípulos de João nos disseram assim para Jesus: Jesus, o que o Senhor está ensinando? O que o Senhor quer ensinar? Eles disseram: Senhor, onde o Senhor está? Nós queremos estar com o Senhor. De alguma maneira eles sabiam que não era apenas o concordar com os ensinos ou gostar dos ensinos de Jesus que ia transformar a vida deles. Mas o que ia transformar a vida deles era estar do lado de Jesus. Estar onde Jesus estava. Ainda assim é para mim e para você. O Espírito Santo está comigo e com você. Não é meramente fazendo uso das coisas que Deus nos dá, mas é estando ao lado do Senhor, dependendo todos os dias do Espírito Santo. Assim como André e esse outro discípulo, cujo nome não é citado, ficaram com Jesus e se tornaram seus seguidores, o Espírito Santo diz assim para mim e para você: se entregue, se consagre, e aí você pode ter certeza. Como diz uma linda música que nós ainda vamos ensinar aqui na igreja, estava comentando isso com Daniel, bela música do Gerson Borges, diz assim: só de estar em tua presença, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. A tua presença vai me transformar. Seja assim a sua experiência e a minha experiência ao lado do Espírito Santo. Amém?